muito grande, os acionistas, o mercado percebe isso e acaba se entendendo que não é valoroso. E com essa não valorização acaba se perdendo o poder em muito pouco tempo também. São vários os casos que a gente cita aí no livro em relação a isso. Nós vamos até retomar aqui uma frase que é talvez das mais famosas de Maquiavel, mais usadas e talvez usada de maneira errada, que você mesmo já citou nessa nossa conversa, de que o fim justifica os meios. Aí o Sérgio pergunta o seguinte: é comum na imprensa casos de empresários envolvidos com corrupção, principalmente em negócios com o governo. Usando os exemplos de Maquiavel, o suborno, corrupção, são atos válidos para o sucesso do negócio? Isso é uma distorção na leitura que se faz de Maquiavel? Sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma, é uma das maiores distorções e é de onde surgiu o termo maquiavélico. Maquiavélico não significa se aliar ao poder para ser beneficiado, não significa prejudicar as pessoas. Volto a insistir que ele jamais falou de faltar com a ética de não ser justo. Aliás, são exatamente ensinamentos contrários que Maquiavel usou. Essa frase de os fins justificam os meios, ela vale dentro do sentido do rigor, da obstinação de se atingir o resultado. Agora, eu preciso pensar na sobrevivência, né? Eu preciso pensar no resultado a ser alcançado. Só que muitas vezes eu tenho que, se eu quero, né, preservar lá a lebre, eu tenho que matar o lobo. Então, às vezes, fica essa impressão de que matar o lobo é uma coisa ruim, é uma coisa cruel. Não, quando eu falo de matar lá a cultura da organização, de destruir os feudos lá numa aquisição, não é destruir a empresa, é destruir realmente a cultura que existia para que ela não prejudique os nossos objetivos. E é essa distorção que se traz dentro dessa frase. Jamais se deve, com esses subterfúgios, né, pensar em atingir os resultados. O exemplo que eu sempre dou em palestras que faço por todo o país é a questão dos tributos, né? Pagar tributo é uma coisa boa, desde que ele seja um tributo justo. Por que pagar tributo é uma coisa ruim? Por que eu tenho que fazer elisões fiscais, evasões fiscais, fraudar o fisco para ter lucro? Não, aí eu estou sendo incompetente. Agora, também não posso ir lá e fazer uma lei que beneficie o meu setor, beneficie-me, e muitas vezes acontece essas artimanhas no sentido político de fazermos leis que benefiem empresas, benefiem setores, prejudicando os nossos concorrentes. Aí é deslealdade, né? Essa é a distorção do Anderbal Miller, mais uma processo. pergunta aqui pela internet, feita pela ouvinte internauta Priscila. Que conselho Maquiavel daria hoje para os empresários numa época de exigência de lucros a curto prazo por parte dos acionistas, pressões por resultados e, ao mesmo tempo, a prática da responsabilidade social e preservação do meio ambiente? É uma pergunta muito inteligente da Priscila e acho que a melhor resposta seria, o conselho que Maquiavel daria seria: repense o seu comportamento. Hoje a gente percebe que os empresários, com esses códigos de mercado, esses clichês de governança corporativa ou de lucros imediatos, ou qualquer um desses, de EBITDA ou múltiplos, ou esses modelos de valor econômico, responsabilidade social, balanço social, esses clichês todos de mercado, eles parecem ser bons, mas eles são bons no curto prazo e não são bons para todas as empresas. Então eu devo repensar o meu comportamento se eu não estou usando esse modismo por ser um modismo e eu achar que se adapta à minha realidade. Por que eu tenho que usar uma medida de EBITDA para premiar com bônus só porque o meu colega usa ou porque eu ouvi falar que é bonito, é bacana? Isso vem de livro, mas não salva a nossa organização. Então, a gente tem que cuidar, e é por isso que eu acho que o ensinamento de Maquiavel seria: repense o seu comportamento. Você está, com as suas atitudes, alcançando os seus objetivos. O seu objetivo qual é? É preparar a empresa para que ela cresça e eu venda ela com maior valor. Então não pode se pensar num lucro de curto prazo. Eu não posso, tem que pensar talvez caiba um modelo de valor adicionado, de valor agregado, mas não cabe eu pensar numa redução de custos, por exemplo, que foi moda há muito tempo, para que se aumente o resultado. Não vai atingir o meu objetivo. Então eu vou pensar no curto prazo e vou esquecer o tempo lá das vacas magras futuro que pode acontecer. Por que você considera o empresário brasileiro um herói? Vou colocar no plural, me perdoe. Eu e o Antonic, porque nós colocamos esse último capítulo como herói para enaltecer o empresariado brasileiro pelo crescimento que nós estamos vendo no mercado, apesar de todas as
as problemáticas políticas que nós temos, esses problemas de legislação, o excesso da carga tributária, que nós sabemos que realmente é gravoso em termos de resultados empresariais, essas artimanhas políticas, a gente vê aí nos últimos governos excessos, né, de problemas de corrupção, inclusive envolvendo grandes empresários, isso tudo prejudica o mercado e mesmo assim, olha o crescimento, o boom de fusões e aquisições, o crescimento da economia do Brasil como um todo, a visão que o Brasil tem no mercado internacional em termos de empresas. Então, o empresário é um herói, só falta ainda uma bandeira a ser levantada para que consigamos acabar com essa pleiade de corruptos aí em nosso país e possamos deixar que o empresário que trabalha muitas vezes tão honestamente, temos várias empresas citadas aí, grandes nomes, inclusive políticos aí citados no livro e que são a máquina propulsora da economia do país. Não é a política que gera a economia do país, são os empresários. E mais de 90% das empresas, pessoas jurídicas constituídas em nosso país são micro e pequenas empresas. São menos de 500 as grandes aí que têm ações na Bolsa. Então, elas é que giram o mercado. Adelmar Miller, quero agradecer a sua gentileza de conversar conosco aqui no Mundo Corporativo em mais essa edição. Muito obrigado e até uma nova oportunidade. Milton, muito obrigado. Eu acredito que esse livro já está na segunda tiragem, já vendeu mais de 5.000 cópias desde o seu lançamento aqui na FENAC em São Paulo, dia 5 e dia 17 em Brasília. Tivemos o lançamento dia 12 em Curitiba e essa venda de mais de 5 exemplares certamente fica capitalizada aí com essa mola propulsora aí do mundo corporativo, aí do programa da CBN. Mas não só por isso, pela oportunidade de transmitir um pouquinho aí das nossas ideias, aí, de colaborar, que é o nosso grande intuito com o livro, com essa grande missão dos empresários. Milton, muito obrigado e obrigado aos ouvintes também. Muito obrigado. Adelmar Miller, que é contador, professor universitário, especialista em administração, em finanças, e que escreveu, junto com o Luiz Antonic, o livro O Príncipe Revisitado, Maquiavel e o Mundo Empresarial, lançado recentemente pelo grupo Almedina. A você que participou desse mundo corporativo, encaminhou suas perguntas também, ou apenas nos assistiu aí pela internet, muito obrigado pela participação. Continue com a gente.